Hoje viemos falar sobre o tema: qual é o papel dos pais na saúde mental dos seus filhos? Acompanha a reportagem. Até para a música tocar custa dinheiro. Quando aqui não toca, toca no estrangeiro. Luzinete aqui. Bem, acredito que como os pais têm um papel fundamental na vida dos filhos. E para uma boa saúde mental para os seus filhos, os pais primeiramente devem conversar com os filhos. Porque infelizmente muitos pais não são amigos dos filhos, não têm uma habilidade de conversar com os filhos. E muitas das vezes eles aprendem muita coisa negativa na rua. A internet tem estragado a mentalidade das crianças, adolescentes e não só. Então, meu conselho para os pais é que procurem conversar mais com os filhos, porque aprendemos que a vida e a morte estão no poder da língua. Nós temos o poder de matar alguém psicologicamente através das nossas palavras. Infelizmente, muitos pais têm agredido moralmente ou emocionalmente os seus filhos através de uma palavra. A mãe que chama burro no filho, isso psicologicamente mata emocionalmente a emoção do filho. Pais que chamam nomes que nem adianta aqui citar nos filhos, isso não tem como o filho emocionalmente estar bem. Aí onde entra a depressão, a tristeza, o desânimo, a ansiedade. E para isso, quando entra esse tipo de situação, esse tipo de patologia, o pai deve procurar um psicólogo para acompanhar o filho. Então, meu conselho é esse, que os pais saibam conversar com os filhos, saibam valorizar os filhos, porque nós devemos valorizar os nossos filhos. E essa aí é a minha opinião. Georgina, o papel, né, dos pais na vida dos filhos é sustentar. Quando digo sustentar não só em forma financeira, mas também na educação, está frequentemente, constante, não é? Está constantemente a par e passos dos que os filhos fazem, porque eu acredito que hoje em dia a nossa sociedade não é, acaba por se influenciar, deixar influenciar por algumas coisas negativas e algumas amizades e tudo, mas eu também acho que é muito importante os pais conhecerem os amigos dos filhos e os pais dos amigos dos filhos, porque isso também influencia muito. Eu me sinto muito mal, não só porque eu não tenho filhos, mas também tenho sobrinhos e eu considero os meus sobrinhos como filhos também. E eu acho que essas mães são irresponsáveis, não é? São irresponsáveis e eu reprovo isso, não só como mãe, como tia, mas também como cidadã e como cristã, reprovo isso. Eu acho que a maior forma de demonstrar afeto por alguém não é estar sempre presente, não só assim fisicamente, mas saber sempre como é que a pessoa está, por mais até que for à distância, está sempre a manter contato. Eu acho que isso é muito importante. Assim sou eu, a lutar pelos meus sonhos. Educar, instruir, para que eles sejam filhos sábios, filhos da regra e para poderem contribuir positivamente para a sociedade. Porque filhos desorientados, filhos que não têm um acompanhamento dos pais, eles normalmente ficam perdidos. Quando se vê muito filhos que não têm bom desempenho acadêmico, não têm interesse em trabalhar, estudar, têm apreço pelo alcoolismo, pelo tabagismo, muitas das vezes isso é culpa dos pais, porém existem pais que são muito rígidos, isso acaba também matando aquilo que é a moral dos filhos, porque na presença do pai, por ele saber que o pai é rígido, ele vai comportar-se bem, mas quando sair de casa, longe dos olhos dos pais, ele vai se comportar de uma outra forma, acaba desenvolvendo dupla personalidade. Então, os pais têm de saber educar. Tudo bem, a época deles foi mais rígida, a educação deles foi mais pesada e eles puderam se sair bem. Mas com a globalização, que feliz ou infelizmente chegou até nós, isso tem influência positiva e negativa. Se os pais forem muito rígidos, algumas vezes funciona, mas na maior parte das vezes isso não funciona. Sabe por quê? Os filhos vão desenvolver
dupla personalidade e vão acabar sendo filhos desviados. E principalmente quando os pais já não estiverem lá, eles vão ser fracassados. Vão acabar mostrando a verdadeira face, que é a face negativa que eles tinham. E é sobre isso. De momento ainda não tenho um filho, mas traz muita educação dos meus irmãos, que devem se comportar bem. Se dá para eles acompanhar na escola, vou lhes acompanhar. O conselho que eu deixo para os pais que vejam os filhos doentes e não levam nos hospital, que devem tratar da saúde dos seus filhos e prestar atenção pelos seus filhos, porque os filhos é uma herança que Deus nos dá aqui na terra. Tem algumas pessoas que não têm filho e ficam à procura de ter filho. Então, os pais que têm filho devem prestar atenção pelos seus filhos, porque é muito importante. Sem a educação dos pais, os filhos não têm como ter uma responsabilidade ou uma vida melhor diante dos seus pais. Inspira-te na luta deste povo, batalha, então não desiste. Opinião que nenhum Estado consegue empregar todo mundo, e numa nação difícil que nós vivemos como Angola, precisamos nos incentivar um com o outro, que independentemente do estado social de cada um, que podamos estudar. Dou um exemplo, né? Eu vim do mercado, comecei a minha formação no mercado, Catinton, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, independentemente da minha condição social, e estou seguindo a minha vida. Então eu digo para a sociedade que é possível sim, quando temos vontade de trabalhar, quando temos vontade de fazer alguma coisa em prol do desenvolvimento das nossas próprias vidas, porque a vida depende de cada um de nós, e só podemos construir uma sociedade angolana quando nós nos dedicamos na nossa formação. Não é porque em Angola ninguém gosta de estudar, não. Todo mundo tem vontade de estudar, mas cada um vive condições diferentes do que o outro. E eu percebi isso porque em cada etapa da vida que eu fui lutando, comecei a descobrir novas coisas, consegui entender que é possível alcançar. Mesmo os nossos pais não tivendo condições, podemos chegar cada vez mais longe. Sim, no meu ponto de vista é algo muito triste, não é? Quer dizer que muitas das vezes as causas principais disso, muitas das vezes é a separação dos pais, né? Muitas das vezes o pai deixa o filho com a mãe e a mãe não tem aquele cuidado. E algumas vezes também a mãe deixa com os pais ou com o pai e o pai não tem aquele cuidado de cuidar dos filhos e acabam por indo pela rua e lá encontram outros também, né, com certos vícios e acabam caindo no mundo da droga e da bebedeira e muitas das vezes o fim é trágico. Eu peço, né, aos pais que não cuidam bem dos filhos para que prestem mais atenção, né, porque os filhos praticamente são o nosso suporte, né? Tem um ditado que diz que educai os filhos para que amanhã eles serem um exemplo bom que é para a sociedade. O conselho que eu deixo é que nós, os pais, temos que dar carinho aos nossos filhos, para o nosso filho crescer com uma educação e amanhã ser alguém para mudar o país que nós temos. Nas imagens de Santos Dala, Fernando de Santos, TV Porcelana, no mercado dos congolenses.